Oi, Março 21, Lucas 2, parte 2. Antes de nós recomeçarmos a leitura, eu vou fazer uma pequena explicação aqui a respeito da Maria. A Maria, eu disse na parte anterior, que ela era da tribo de Judá, mas ela não era da tribo de Judá. É porque existe uma determinação na lei, na Torá, que as filhas deveriam se casar, as filhas que fossem filhas únicas, herdeiras, deveriam se casar com homens da mesma tribo, para que as terras daquela tribo não passassem para outra. Então eu pensei, se o marido dela, José, era da tribo de Judá, da família de Davi, a Maria certamente seria. Porém, depois eu fiquei raciocinando melhor e concluí que não, que ela era da família sacerdotal, porque ela era parente da Isabel. E a Isabel, mulher de Zacarias, que era sacerdote, ela era levita, ela era da tribo de Levi, porque só os levitas podiam ser sacerdotes. Portanto, a Maria, sendo parente da Isabel, ela era também da tribo de Levi. Os levitas, eles não tinham terras, porque não herdaram terras. O Senhor era a herança deles. Eles cuidavam de tudo que se referisse ao sacerdócio, ao templo, ao santuário de Deus. Mas Deus tinha determinado que todas as tribos dessem cidades para os levitas. Então, em todos os territórios havia cidades levitas. Certamente a Maria era levita, de família sacerdotal. Os pais deviam ser sacerdotes também, né? Arônico, descendente de Arão. E conheceu o José em Judá. José era de Judá, ela devia ser de uma cidade de Judá, porém cidade levita. Portanto, ela era levita. Por que a importância disso? Porque muitos contestam que Jesus fosse sacerdote porque ele não era da tribo de Levi. Porque o pai dele era da tribo de Judá, o José, da família de Davi. Porém, a gente tem que levar em consideração duas questões. A primeira é a seguinte: Davi, quando fala do Messias no Salmo 110, ele diz que o Messias é sacerdote para sempre da linhagem de Melequisedeque, que é aquele que não tem princípio nem fim, aquele que encontrou Abraão, quando Abraão estava vindo da luta contra os 5 reis, e Abraão deu o dízimo de tudo para ele, e ele abençoou Abraão e deu pão e vinho para Abraão. Lá diz, sacerdote do Rei Altíssimo e de Shalem. Então, essa questão do sacerdócio de Jesus vai ser discutida quando nós estivermos estudando o livro de Hebreus. Acontece um detalhe. Naquela época, valia a patrilinealidade, ou seja, era o pai que determinava a tribo do filho. A tribo de Davi, de José era da tribo de Davi, o Jesus também era da tribo de Davi, da tribo de Judá. Mas a Maria era da tribo de Levi. Portanto, pela parte da Maria, que hoje é o que conta, a matrilinearidade, Jesus podia ser sacerdote, porque ele era da tribo de Levi. Mas essa é uma questão que a gente vai falar depois, tá? A segunda questão é que, obviamente, a Maria, sendo de família sacerdotal, ela tinha acesso à Torá, dentro de casa. Provavelmente, ela ensinou, aprendeu com o pai, até aprendido, óbvio, e ensinou para Jesus a Torá. Por isso que a gente vai ver aqui hoje que ele estava lá questionando no dia do bar mitzvah dele. Ele foi para o templo e foi questionar as autoridades religiosas, fazer perguntas. Então, vamos chegar lá, tá? Então era aqui, ó, havia naquela região onde ela estava, a Maria tinha ido para ajudar para fazer o recadastramento, né? Estava muito cheio, todo mundo ficou ocupando todos os lugares, e o que sobrou para ela foi a manjedoura. Lugar maravilhoso.
Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória de Deus brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, os pastores. O anjo, porém, lhes disse: não temam, eu trago a vocês boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu para vocês na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é a palavra grega para Messias. Mashiach, Christos. É a mesma coisa, tá? Então, o anjo está dizendo o quê? Que ele é Salvador, que ele é Cristo, que ele é o Messias e que ele é o Senhor, que ele é Deus. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Não são todos, tá? Desculpe falar. É só aqueles homens a quem ele quer bem. Está escrito aqui. E ausentando-se dele os anjos para o céu. Anjos eram vários, hein? Vários anjos. Diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Olha, tudo que nós aprendemos e sabemos de Deus, nós sabemos porque Ele revelou. Ele nos faz conhecer. Não adianta você imaginar que você vai estudar muito nos livros, na faculdade de teologia, nos seminários, você vai ficar sabendo tudo de Deus. Não vai. Você vai saber um pouquinho. A gente só aprende as coisas de Deus quando Ele revela. Você pode ter muito conhecimento teórico, muito conhecimento acadêmico e não saber nada de Deus. Pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, saber todos os versículos, mas não conhecer o que realmente Deus está falando ali. E por outro lado, há pessoas que não têm nenhuma educação acadêmica e que conhecem muito do que Deus está falando. Portanto, a gente só conhece quando Ele faz a gente conhecer. Isso também é importante ressaltar, tá? Os pastores falaram: vamos ver o que é isso que Deus fez a gente saber, né? Vamos lá com ele. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Jesus, que era Deus, que é, ele ressuscitou, ele nasceu aqui na terra, no lugar mais fedido e imundo que existia, que era um estábulo. Eles falam manjedoura para ficar bonitinho, a gente imagina aquele presépio lindinho, as vaquinhas, tudo bonitinho, enfeitadinho, mas não era nada disso não, era um fedor danado, cheio de cocô, de xixi, de vaca, de cavalo, uma coisa horrorosa. Manjedoura era o lugar onde o bicho comia. Tá? Foi ali que Deus nasceu. O lugar mais imundo, mais fedido que tinha, foi ali que ele nasceu. Para mostrar como é que nós somos e como ele pode nos santificar. Que é ele que nos santifica, nos purifica e nos faz aptos a estarmos com ele. Ele desce da sua glória para ficar com a gente no lugar mais imundo que existe, para que nós possamos ser purificados e subirmos, nos elevarmos à altura dele. Isso é que é maravilhoso no plano de Deus. Vendo o menino na manjedoura, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino, e todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Porque a Maria sabia que tinha alguma coisa muito especial ali. Ela sabia, né? Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Agora vem a circuncisão de Jesus. Jesus era judeu e fez a circuncisão como todo judeu faz, no 8º dia depois que nasce. 8º dia de vida. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, porque é no dia do Brit Milá, né, que é a circuncisão, que dão o nome às crianças. Deram a ele o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva.
como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. E Jesus aqui, no caso, é Jesus, em grego, né? Mas é uma forma abreviada do nome Yehoshua. Porque na Septuaginta, se você for olhar, a Septuaginta, que é a tradução grega do Tanar, né, do Velho Testamento, se for lá no livro de Josué, é o mesmo nome, a mesma palavra grega usada para Jesus é usada para Josué, para Yehoshua. Portanto, Jesus chamava-se Yehoshua. Yeshua é uma forma contrita, abreviada de Yehoshua. Muito bem, circuncidou, passado dos dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, porque eles eram judeus, seguiam a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, consagrarem ele, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei. Eles ofereceram um par de rolinhas e 2 pombinhos, porque eles eram pobres. Agora vem o cântico de Simeão. Simeão é um velhinho que estava lá no templo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, que era o Messias, que é Cristo. E o Espírito Santo estava sobre Simeão. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus quer dizer, Deus salva. A qual preparaste diante de todos os povos de luz para a revelação dos gentios, não judeus, seria uma luz para que os gentios participassem e tivessem essa revelação de Deus, e uma glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Todo mundo chegava e falava alguma coisa maravilhosa para eles. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Realmente foi uma confusão danada quando ele estava aí. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria sofreu muito, muito, por causa de Jesus. Tanto no início da gravidez, né, que ela apareceu grávida de repente, antes de ter se casado, deve ter sofrido muito preconceito. E no fim da vida, quando ela viu o filho naquela situação crucificado. Bom, agora o menino Jesus no meio dos doutores, para encerrar o capítulo. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa, Pessa, né? Eram as 3 festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes, Sukkot, Shavuot, que é a festa das semanas, e Sukkot, que era o tabernáculo. Todo mundo tinha que ir lá para lá ficar perto de Deus. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, devia ir muita gente voltar, ele achava que estava com o pessoal, né? Larga para lá. Fora o caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não um, tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Primeiro que ele era Deus, segundo que ele tinha em casa uma mãe sensacional, né? Que devia ensinar para ele a Torá, óbvio, porque ela era de família sacerdotal. Em geral, as mulheres não sabiam escrever, mas com certeza a Maria devia saber. Os pais dela deviam ter ensinado a ela. Todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E Jesus respondeu-lhes: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Maria fala: eu e teu pai estávamos te procurando.
Ele fala, mas eu estou na casa do meu pai. Vocês não sabem que eu tenho que ficar aqui? Quem era o pai de Jesus? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia em estatura, ele era muito querido. Todo mundo gostava dele. Quem não vai gostar, né, de Jesus? Só povo. Ai, ai.